E às vezes é tipo assim, ó. Ó, galera, tô feliz aqui no meu iate, pô, acabou o store. Puta que merda de iate, né? Então, tipo, o seguidor em si, ele tá criando o hábito de acreditar em tudo que vê. Então, o melhor casal não é o nosso, é o de fora. Melhor carro não é o nosso, é o de fora. Melhor noite não é a nossa aqui, trocando essa ideia, é ela do vizinho. Então é a geração TikTok, nada tá bom. Porque sempre vai ter algo melhor. Eu sei que o Toguro não costuma ser levado a sério, as pessoas geralmente veem ele como um meme ambulante, até mesmo quando ele fala coisas que eu julgo proveitosas. Mas, de qualquer forma, eu te convido a refletir comigo sobre algumas coisas relacionadas à fala do Toguro que tem me feito coçar bastante a cabeça ultimamente. Não tem amor em capitais. E aquilo me fez coçar a cabeça pra caramba. E quando algo me faz coçar a cabeça, aquela pessoa tem razão. Você já reparou que nada nunca é o bastante? Você pode ter um celular bom, um carro decente, um emprego estável, mas basta abrir o Instagram para sentir que sua vida ainda tá longe do ideal. Sempre tem alguém que parece estar se dando melhor. Mais dinheiro, mais viagens, mais luxo, mais tudo. E quanto mais você vê, mais parece que tua realidade não é suficiente. Porém, será que o problema tá em você ou será que existem coisas que você não tá enxergando que estão te mantendo insatisfeito? Por que as redes sociais destruíram a forma como nós nos enxergamos? Como enxergamos a felicidade? Como o Instagram transformou nossas ambições em um poço sem fundo? E ao mesmo tempo, nos paralisa em um ciclo vicioso de comparação, nos impedindo de seguir um caminho mais árduo e sempre buscando um atalho para atingir uma falsa felicidade. E para piorar, muitas vezes esse conceito de felicidade nem é nosso. Na maioria das vezes o que você pensa ser o seu ideal de felicidade, na verdade é uma idealização criada graças a uma realidade fabricada e ilusória acompanhada por uma tela que cabe na palma da nossa mão. Mas a pergunta que realmente interessa é: existe um jeito de quebrar esse ciclo vicioso, sair dessa prisão mental e voltar a ter conexão com a realidade, assumindo o controle sobre as coisas que realmente importam? Esse não é mais um vídeo superficial falando sobre o impacto das redes sociais de forma genérica. Como eu disse antes, esses questionamentos têm me feito coçar a cabeça como nunca. Então resolvi destrinchar tudo isso com estudos científicos, filosofia e, claro, exemplos reais, para você entender de uma vez por todas o real impacto disso tudo na geração atual. Mas não é só isso. E se eu te dissesse que tem como sair disso? Que existe um caminho real para quebrar esse ciclo? Não é teoria, não é papo furado, eu não vou te vender um produto que promete acabar com isso em um passe de mágica, mas é algo que eu apliquei na minha própria vida e que pode impactar a sua também. Mas calma, antes de falar sobre isso, precisamos primeiro entender como chegamos até aqui para poder resolver isso de forma mais efetiva. Nós crescemos acreditando que existe um caminho claro para a felicidade. Você estuda, trabalha, ganha dinheiro, constrói alguma coisa e no final colhe os frutos. Pelo menos assim que funcionava antes. Mas aí vieram as redes sociais e colocaram um novo fator nessa equação: comparação instantânea e infinita. Hoje, a cada segundo que você passa no Instagram, existe um lembrete de que tem alguém que está se saindo melhor que você, pelo menos em métricas materiais. Então se você acabou de comprar um carro novo, beleza, mas olha esse piramideiro que já trocou o carro dele por uma Lamborghini. Foi pra praia com a família? Top, mas olha essa blogueira que tá rodando a Europa de jatinho. E na verdade não importa o quão bem você esteja, sempre vai ter alguém num patamar acima, sempre vai ter um novo status para atingir, um novo desejo para alimentar. E é aí que entra o ponto chave. Esse não é um efeito colateral das redes sociais, isso é o propósito delas. As redes sociais, principalmente o Instagram, não foram feitas para te entreter, conectar você com amigos ou te inspirar. Elas foram feitas para te viciar. E o vício não acontece porque você gosta de usar o aplicativo. O vício acontece porque você nunca se sente satisfeito com o que tem. E a realidade nunca vai ser tão interessante quanto os cenários fabricados nas redes sociais. É muito comum aquele efeito que acontece quando você abre o Instagram só para dar uma olhada e quando percebe já perdeu mais de uma hora rolando o feed. Ou quando você vai ver uma coisa importante no celular, abre o Instagram por hábito, acaba se deparando com algum post ou story interessante e acaba esquecendo o real motivo de ter pego o celular. Independente do cenário, no final você não sai satisfeito. Pelo contrário, você sai com a sensação de que sua vida está estagnada, enquanto todo mundo ao seu redor está avançando. Se tem um nome que define a forma como o Instagram molda a percepção de sucesso da atual geração,
Esse nome é Ruyter Paubel. Mas antes de falar sobre ele, precisamos falar sobre Ryan Santos, que também faz parte da geração que fez milhões com a internet. Apesar das alegações de que Ryan Santos faz tudo em prol do engajamento, certas coisas que ele fala merecem atenção. Até porque, se o Ruyter representa a ostentação pura dentro do Instagram, Ryan Santos foi um dos primeiros a entender como esse jogo realmente funciona. Ele percebeu rápido que o público brasileiro, especialmente a geração Z, é movida por duas coisas: dinheiro e sexo. Não importa o conhecimento, não importa a experiência de vida, muito menos o caráter e a honra. O que gerava engajamento era outra coisa: ostentação financeira e uma imagem de conquista sexual. E foi exatamente isso que ele usou para construir audiência e vender milhões em cursos online. Ostentação financeira, exibindo Rolls Royce, prints bancários, viagens na Europa. Ele vendia a ideia de que estava no topo da cadeia alimentar do sucesso. Para criar uma imagem de conquista sexual, ele criou uma narrativa onde ele se apresentava como um comedor, nas palavras dele, reforçando um status de alfa, o que alimentava o imaginário do público masculino. Macho fraco, dormiu, falou que ia me comer. Dormiu esse bota do caralho, tô aqui. Acordou agora, lindinho. Vai me comer ou não? E aqui entra a grande questão. Isso realmente faz sentido ou é só mais uma armadilha do Instagram? Com o tempo, Ryan percebeu que esse jogo nunca acaba. Se ele mostrasse um print com 10 milhões na conta, outro influenciador postava um com 30 milhões. Se ele ostentasse Rolls Royce, outro aparecia com Bugatti. Se ele fizesse um vídeo de uma balada de luxo, outro apareceria no camarote. E ele percebeu que, se ele tentasse competir no jogo do dinheiro, isso não teria fim. Foi então que ele decidiu criar a imagem de um grande conquistador sexual. Então ele foi pro leste europeu, começou a criar uma nova identidade baseada em sua suposta vida de conquistas amorosas. E tem um detalhe importante na escolha do leste europeu: é uma região ainda menos acessível. Ele percebeu que isso impactava mais seu público masculino e custava muito menos do que manter a narrativa financeira. Mas a real é que nada disso é sobre ele. Esse é o jogo que o Instagram e as redes sociais criaram para todos nós. E quer saber a ironia disso tudo? Os mesmos jovens que falam mais sobre sexo e ostentar uma imagem hipersexualizada são a geração que menos transa. Isso não é achismo, tá? Tem dados sobre isso. Pesquisas recentes mostram que a geração Z tem menos experiências sexuais do que qualquer outra geração anterior. Segundo o estudo do Instituto Guttmacher, o percentual de jovens entre 18 e 24 anos que nunca tiveram relações aumentou drasticamente nos últimos 20 anos. Um relatório da General Social Survey mostrou que o número de jovens que passaram o ano inteiro sem qualquer ato libidinoso também cresceu como nunca antes. Estudos da Universidade de Chicago indicam que a porcentagem de homens com menos de 30 anos que não tiveram nenhuma experiência libidinosa no último ano quase triplicou desde o início dos anos 2000. E aí vem o paradoxo. Se essa é a geração que mais tem acesso a aplicativos de namoro, redes sociais e a um mundo inteiro de possibilidades, por que estão transando cada vez menos? E o meu ponto é porque a validação social virou mais importante do que a experiência real. O que importa não é viver o momento, é postar o momento. Não é sobre ter experiências reais, é sobre parecer que tem. E ninguém representa isso melhor do que os influenciadores que criaram uma persona artificial, uma vida completamente editada para vender uma ilusão de sucesso e desejo. E isso se reflete em absolutamente tudo. Hoje, as pessoas não escolhem mais um lugar para viajar porque gostam do destino. Elas escolhem porque o lugar rende boas fotos para o Instagram. O restaurante não precisa ter boa comida, desde que o prato seja bonito o suficiente para postar no story do Instagram. A viagem não precisa ser realmente incrível, ela só precisa parecer incrível nas redes, proporcionando bons ângulos nas fotos. Tanto que as próprias empresas já entenderam essa lógica e começaram a criar espaços pensados para serem instagramáveis. Restaurantes que investem em paredes floridas, neons, cenários artificiais, não para melhorar a experiência do cliente, mas para garantir que ele poste e divulgue o local. Hotéis que vendem mais fotos da piscina do que conforto real do quarto. Baladas onde as pessoas passam mais tempo tirando selfies do que curtindo de fato. É isso que o Instagram criou. Uma sociedade onde as pessoas se preocupam mais com a percepção dos outros do que com a própria experiência. E adivinha, isso gera um loop de insatisfação infinita. Até porque no fim das contas ninguém está realmente vivendo, só interpretando um papel e se esforçando para mostrar isso para as outras pessoas. E quanto mais você vê isso na sua timeline, mais você sente que a sua vida real é sem graça. Talvez você esteja se perguntando, tem como sair dessa prisão mental ou a gente está condenado a passar a vida inteira buscando uma ilusão? Bom, se tem algo que fica claro nisso tudo, é que o problema não está apenas em quem cria conteúdo,
mas também em quem consome. As redes sociais manipulam a percepção de valor e felicidade, fazendo com que tudo que temos pareça insuficiente. Mais pra frente eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo para me blindar o máximo possível dessas armadilhas. Mas voltando ao tema do vídeo, por mais que o Ryan tenha feito esse papel por muito tempo, quem se presta a esse papel atualmente é o Ruiter. O cara se vende como alguém que saiu do nada e construiu um império digital baseado nas mesmas coisas citadas pelo Ryan. E criar essa narrativa usando só as redes sociais e cortes pensados é fácil. Ele se tornou uma referência máxima de riqueza e poder nas redes sociais. Um verdadeiro símbolo da geração Instagram. Mas aí vem a pergunta, ele realmente veio do nada? Porque quem compra essa história sem pensar duas vezes cai na ilusão de que basta mentalidade milionária e esforço que qualquer um pode chegar lá. Só que a realidade é bem diferente. Como muitos já comentaram na internet, Ruiter tinha um networking privilegiado muito antes de começar a ostentar na internet. Se você não sabe, o pai dele era dono de uma das principais casas de show no Rio de Janeiro. E aliás, não é qualquer cidade, é o Rio de Janeiro, o centro do show business brasileiro. O que fazia com que seu pai tivesse contato direto com os principais artistas e empresários do país. Então ele cresceu cercado das pessoas mais ricas do Brasil, com acesso a um círculo que a maioria das pessoas nunca teria, tanto que na infância ele era vizinho do Ronaldo Fenômeno. Isso por si só já coloca ele em outro nível, bem longe da ideia de que ele surgiu do nada. Se o algoritmo te recomendou meu canal, presumo que você já sabe da importância e dos atalhos que o networking proporciona. Então não vou me aprofundar muito aqui. E como eu já mostrei, ele fez seus primeiros milhões vendendo salas de sinais de opções binárias. Pois é, o mesmo esquema que eu já mostrei no canal, provando que não passa de uma fraude. E ele se aproveitou exatamente da lógica do Instagram. Criou uma narrativa de que qualquer um pode ficar milionário, ostentou uma vida de luxo para atrair pessoas desesperadas por dinheiro, vendeu um produto que não entregava nada de real e teve muita gente que caiu nessa. O pior, ainda tem trouxa que acredita que ele realmente ficou rico só com a mentalidade de sucesso. Ignoram completamente o contexto de networking privilegiado que ele já tinha, ignoram as falcatruas que ele fez para enriquecer, e seguem acreditando na ilusão que o Instagram vende. Eu não vou me aprofundar muito nessa história porque eu já mostrei tudo aqui no meu canal. Se você ainda não viu, recomendo assistir os vídeos onde falei sobre isso. Agora o que interessa para esse vídeo é como esse tipo de conteúdo impacta na sua felicidade. Porque pensa bem, se um cara como o Ruiter tem um Bugatti, relógios milionários e aparece do lado das modelos verificadas em festas particulares, o que acontece com a sua percepção de felicidade? Sua renda já não parece suficiente, seu carro não é suficiente, sua vida parece sem graça, e aí vem o golpe final. Se esse é o nível que algumas pessoas estão atingindo, então qualquer coisa abaixo disso parece um fracasso. E é exatamente esse efeito que o Instagram cria. Agora a grande questão, será que essa vida perfeita é tão perfeita assim? Como disse o Toguro. E às vezes é tipo assim, ó, galera, tô feliz aqui no meu iate, pô, acabou o store. Puta que merda de iate, né? A lógica por trás disso é a mesma questão que manipula a nossa mente para nunca estarmos satisfeitos. O sociólogo Zygmunt Bauman já explicava isso muito antes do Instagram existir. No livro Modernidade Líquida, ele fala sobre como a sociedade moderna transformou tudo em algo transitório e descartável. Produtos, empregos, status e até mesmo relacionamentos. E o que acontece quando tudo é transitório? Você nunca sente que chegou a lugar algum. Antigamente, a felicidade era vista como uma construção. Você trabalhava, conquistava coisas aos poucos e via um senso de progresso que era palpável. Mas hoje, com as redes sociais, esse senso de progresso foi substituído por uma esteira infinita. O Instagram é exatamente isso, uma esteira rolante que nunca te deixa chegar no destino. Porque sempre tem algo novo aparecendo na sua frente. Sempre tem mais um nível para alcançar. Sempre tem alguém que parece estar um passo além. Mas tem um detalhe importante. Isso não significa que as redes sociais criaram esse desejo por mais. Mas isso é um ciclo. E para piorar, esse ciclo não se limita ao Instagram. Ele moldou a forma como nós vemos o mundo e o que a gente faz da nossa própria vida. A frase clássica do Clube da Luta explica isso perfeitamente. Trabalhamos em emprego que odiamos para comprar coisas que não precisamos para impressionar pessoas de quem nem gostamos. Esse pensamento já era real antes do Instagram, mas agora ele foi levado à enésima potência. Porque hoje você não trabalha só para comprar algo que você precisa, você trabalha para alimentar um personagem que nem é você. A vida virou um palco, você não tem mais apenas que viver bem, você precisa que as pessoas acreditem que você está vivendo bem. Você precisa do like, do engajamento, da validação e o pior, muitas vezes as coisas que você está tentando conquistar nem são seus desejos reais.
Essa sensação de querer sempre mais e nunca estar satisfeito não começou com o Instagram. Esse é um problema humano muito mais antigo, e talvez dê para considerar até que é da própria natureza humana. Arthur Schopenhauer já explicava isso muito antes das redes sociais existirem. Ele dizia que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou seja, a gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas que acredita que vão nos fazer felizes. Mas assim que conquistamos, o efeito desaparece. E o Instagram acelerou esse ciclo de uma forma insana. Antes você podia desejar algo, trabalhar por aquilo e por um tempo sentir orgulho da sua conquista. Hoje, assim que você conquista algo, ela já perde o valor. O Instagram te faz ver alguém que está num nível acima e de repente aquilo que parecia uma vitória virou apenas mais um passo pequeno em direção a algo que você nem sabe se realmente quer. Todo mundo sente esse efeito ao fazer uma compra pela internet, por exemplo. Você faz o pedido, fica acompanhando ansiosamente o rastreio desse pedido e quando o que você comprou de fato chega, já perdeu a graça. Você passa a vida desejando coisas que não são realmente suas, mas que foram implantadas no seu cérebro porque alguém no Instagram te fez achar que esse é o caminho certo. E não para por aí. Além de roubar sua percepção de felicidade, o Instagram também distorceu sua percepção de como o sucesso acontece. Antigamente a ideia de sucesso estava diretamente ligada ao esforço e ao aprendizado. Pessoas respeitavam quem tinha conhecimento, quem dominava uma habilidade ou quem construiu algo com base no trabalho. Como é mencionado pelo Toguro nesse trecho do podcast do Flow. Porque antigamente o que era meu herói? O professor de matemática, velho. Me inspirava nele. Eu queria acertar lá, puta. E o elogio dele tinha força. O que era o meu guia anteriormente? Minha mãe. Se minha mãe falasse alguma coisa, eu não fazia. Eu não tive moto antes dos 28 porque minha mãe não gostava. Eu não tive um carro conversível, uma porque eu não tinha dinheiro e outra que minha mãe não deixava ser louco de vender o carro que eu tinha pra comprar. Então, tipo, meu pai, minha mãe, os meus professores, o meu colega de academia mais forte era uma inspiração. Então, tipo, eu tinha inspiração perto de casa. Mudou, Toguro. Hoje, o Instagram virou um palco onde quem grita mais alto, ostenta mais e sabe vender melhor um estilo de vida irreal é quem domina o jogo. Pensa bem, quantas pessoas você já viu ficando milionárias do nada? Vendendo cursos que não ensinam nada, fazendo rifas ou explorando o próprio nome sem entregar absolutamente nenhum valor real. A verdade é que hoje o conhecimento e o estudo não valem nada diante da lógica do Instagram. Se antes o caminho do sucesso envolvia esforço, aprendizado e tempo, hoje basta saber vender um sonho inalcançável. Se antes o respeito vinha do que você sabia, hoje o respeito vem do que você parece ter. Se antes você precisava construir algo sólido, hoje você só precisa manipular o algoritmo para parecer mais bem sucedido do que realmente é. É por isso que tem gente vendendo curso de como vender curso de como viralizar sem precisar ter algo útil para dizer, curso de como criar um negócio que nem existe. Isso virou um jogo onde o único objetivo é fazer as pessoas acreditarem que, se elas apenas comprarem o curso certo, elas também vão conseguir aquela vida de ostentação que vem no feed do Instagram. E como eu já vi muita gente questionar nos comentários dos meus vídeos, se esses caras realmente descobriram um método infalível para enriquecer, por que eles estão ganhando dinheiro vendendo esse método e não apenas usando ele? Tirando as raras exceções, a resposta para esse questionamento é simples. O método geralmente não existe. O verdadeiro produto que está sendo vendido não é um caminho para o sucesso. O produto é a ilusão. E essa ilusão só funciona porque você já está programado pelo Instagram a querer tudo que não tem. Essa é a grande ironia. As mesmas pessoas que vendem essa falsa promessa de sucesso foram criadas pelo próprio efeito que elas exploram. E isso está moldando não só a forma como a gente enxerga o sucesso, mas também como a gente se enxerga como indivíduos. Se você já passou pela sensação de olhar para a vida de alguém no Instagram e pensar, cara, eu tô muito atrasado, então você já sentiu na pele esse paradoxo. O Instagram não apenas te dá 1 milhão de coisas para desejar, mas também te lembra constantemente do quão longe você está delas. Isso te coloca num dilema mental insano. Por um lado, você quer crescer, você quer mais dinheiro, mais viagens, um corpo melhor, mais reconhecimento. Mas ao mesmo tempo você se sente pequeno diante do que já existe. E essa frustração não afeta só sua visão sobre dinheiro, status ou conquistas. Ela também afeta a forma como você enxerga seus relacionamentos. Porque se o Instagram conseguiu te convencer de que sua vida nunca é suficiente, imagina o que ele está fazendo com as pessoas ao seu redor. Você já ouviu falar sobre Red Pill e hipergamia? Calma lá, antes de descer nos comentários e me chamar de Red Pill ou Blue Pill, escuta o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Se tem um conceito que o movimento Red Pill não cansa de repetir,
é a tal da hipergamia. Segundo eles, as mulheres sempre vão buscar o homem superior, aquele que tem mais status, mais dinheiro, mais influência, deixando de lado os caras que estão na média ou abaixo. E não dá pra simplesmente descartar essa ideia como uma falácia ou um discurso exagerado. Existem dados científicos e estudos evolutivos que apontam que esse comportamento tem base na biologia humana. David Buss, um dos maiores pesquisadores da psicologia evolucionista, demonstrou em estudos que as mulheres, de forma geral, valorizam mais traços como status social, ambição e segurança financeira em potenciais parceiros do que os homens. Esse padrão se repete em praticamente todas as culturas analisadas. Ou seja, a hipergamia não é uma invenção contemporânea da Red Pill, é um comportamento humano real, documentado, e que faz sentido do ponto de vista da sobrevivência. Afinal, em termos evolutivos, as mulheres sempre buscaram parceiros que pudessem garantir segurança, estabilidade e bons genes para os seus filhos. Mas aí entra o problema. O Instagram e as redes sociais amplificaram a hipergamia até o limite. Se a hipergamia sempre existiu, porque hoje parece que ela está mais intensa do que nunca. Então, porque as redes sociais mudaram a forma como as pessoas, principalmente as mulheres, enxergam suas opções. Casal novo. 18, 19 anos, tá ali. Casal do interior. Os dois, pum, comendo pastel na praça. Tá. Internet. Tá. Virgínia comendo um banquete numa mansão. A mulher olha pro cara e fala, mano, tu é um merda, né? Tipo, que relacionamento de merda que a gente vive. Isso é fato, isso é o que eu acompanho. Amigos meus de, tipo, 10 anos de casado, namoro, do nada a mina desgosta do cara. Por causa dos vídeos da Virgínia. Não, Virgínia. Mas eu entendi. Não, Virgínia, mas acho que... Por causa da internet. Antes, o círculo social de uma mulher era limitado. Ela conhecia pessoas da sua cidade, do seu bairro, do seu ambiente de trabalho. Digamos que as opções eram mais realistas. Hoje, o Instagram abriu um catálogo infinito de opções. E o que acontece quando você tem opções demais? Você fica mais seletivo. É o famoso efeito Netflix, um catálogo com infinitas possibilidades de filmes para assistir, mas justamente por ter tantas opções acabamos passando mais tempo escolhendo um filme do que de fato assistindo alguma coisa. E não é só isso, o Instagram deixa tudo parecer mais acessível do que realmente é. Uma mulher comum que ganha um salário normal pode estar recebendo DM de um jogador de futebol. Ela pode estar interagindo nos stories com um influenciador gigante, e mesmo que esse cara nunca vá realmente se relacionar com ela, o simples fato de que esse contato é possível já muda completamente a percepção dela sobre o que é um parceiro aceitável. O resultado disso? Muitos caras comuns que antes seriam ótimos parceiros agora estão sendo ignorados porque as mulheres acham que podem conseguir algo melhor. Os homens de alto status agora têm um acesso ainda maior a mulheres. As mulheres comuns passaram a ter expectativas mais altas porque acham que podem ter um homem desses sem oferecer nada em troca. E os homens, digamos que comuns, estão sendo cada vez mais deixados de lado. E aí vem a consequência mais extrema disso tudo, o movimento incel. O termo incel vem do inglês, que numa tradução livre significa celibatários involuntários. São homens que, por diferentes motivos, não conseguem ter sucesso em relacionamentos e acabam desistindo completamente de tentar. E aqui a gente entra num ponto perigoso. Se por um lado a hipergamia realmente é um fator real no âmbito dos relacionamentos, as redes sociais criaram uma bolha onde isso parece ser a única verdade absoluta. Dentro dessa bolha, os incels começaram a enxergar as mulheres não como indivíduos, mas como uma categoria homogênea de pessoas interesseiras e inalcançáveis. Na cabeça desses caras não existe exceção. Todas as mulheres, sem exceção, estariam buscando apenas os homens mais ricos e influentes. Se você não tem dinheiro, status e um shape, esquece. Ou como eles gostam de dizer, it's over. Você nunca vai ter um relacionamento saudável. E essa visão extremista tem dois efeitos destrutivos. Primeiro, eles não querem viver a realidade. Em vez de sair, conhecer pessoas e tentar desenvolver um relacionamento real, eles preferem consumir conteúdos que reforçam a ideia de que nenhuma mulher presta e que tá tudo perdido. Segundo, eles deixam passar as exceções. Porque sim, apesar da hipergamia ser real, isso não significa que absolutamente todas as mulheres seguem essa lógica ao extremo. Outro fator é que essas exceções geralmente são ignoradas se não atingirem o padrão estético exigido por eles. Então eles acham ruim a hipergamia por parte das mulheres, mas se encontrarem uma chamada exceção, ela não servirá se não for bonita o suficiente. O pior é que esse pensamento de que nenhuma mulher presta acaba virando uma profecia autorrealizável. Porque um cara que já entra com o pensamento de que nenhuma mulher presta vai agir de forma desconfiada, defensiva e ressentida. Isso mata qualquer chance de um relacionamento saudável antes mesmo dele começar.
Uma boa parte dos homens que consomem conteúdo Red Pill acabam desenvolvendo um ódio enorme pelas mulheres. Eles acreditam que são todas manipuladoras, interesseiras e que só querem explorar os homens da pior forma possível. E de onde vem essa mentalidade? Então, os produtores de conteúdo Red Pill estão presos em uma bolha de confirmação. E pior, essa bolha não é por acaso, ela precisa existir para que eles continuem monetizando a própria audiência. Inclusive eu posso fazer um vídeo sobre o tema. Mas enfim, se você vive de vender a ideia de que os relacionamentos modernos são um inferno, você precisa de casos e mais casos para sustentar essa narrativa. Então esses caras passam o tempo inteiro buscando histórias que confirmem essa visão. Casos extremos de pensão socioafetiva, mulheres que exploraram financeiramente um homem e depois o abandonaram, processos judiciais onde o homem foi prejudicado no divórcio. E olha, isso realmente acontece frequentemente. Mas a questão é, esses casos são a regra ou a exceção? Se você consumir conteúdo Red Pill o tempo inteiro, você vai achar que essa é a única realidade. Assim como quem assiste Cidade Alerta todo dia e acha que tá morando na faixa de Gaza. E aí o cara desiste de viver a vida real. Mas não me entenda errado, não tô dizendo pra você colocar como prioridade da sua vida buscar parceiras ou parceiros pra um relacionamento. Aliás, se tem um erro que muita gente comete é achar que o foco da vida deve ser encontrar alguém. Não deve. Na minha visão, o foco da sua vida tem que ser você. Se conheça, se cuide fisicamente, trabalhe na sua inteligência emocional, construa uma rotina que realmente faça sentido e pare de buscar a validação externa. Porque aqui tá a verdade, quanto menos você precisar da validação de alguém, mais naturalmente essa validação surgirá. E aqui tem um ponto chave, o que você quer de verdade? Porque talvez você nem queira viver a vida que a internet empurra pra você. Talvez você nem precise ser milionário, pegar um monte de mulher ou viver um estilo de vida de ostentação. Talvez o que vai te fazer feliz seja algo muito mais simples. Mas enquanto você estiver refém da bolha digital, você nunca vai descobrir isso. E isso nos leva para o próximo ponto. Porque além de distorcer os relacionamentos, o Instagram também normalizou a traição. E isso teve impacto gigantesco na estrutura das famílias. Se tem uma coisa que as redes sociais fizeram questão de destruir nos últimos anos, foi a ideia de compromisso e lealdade nos relacionamentos. Antigamente, a traição era vista como um erro, algo condenável. Hoje ela é romantizada, normalizada e em alguns casos até incentivada. E isso não foi um acaso. O Instagram e o TikTok criaram um ambiente onde a infidelidade não só é aceita, mas também se tornou um entretenimento. Basta olhar as músicas que estão no topo do Spotify. Mas o que realmente importa em um relacionamento? O que realmente mantém um relacionamento forte e verdadeiro ao longo dos anos? As redes sociais te convenceram de que relacionamento é baseado em aparência, ostentação e status social. Mas a realidade é outra. O tempo transforma o corpo, mas fortalece o amor. Se o relacionamento é baseado apenas em aparência, ele está condenado ao fracasso. A beleza passa, a juventude se vai, o que sobra é o companheirismo, o respeito e a construção de uma vida juntos. Pelo menos no mundo ideal. Relacionamentos são sobre entrega e parceria. Amar não é sobre ganhar algo em troca. Amar significa estar ao lado da outra pessoa nos momentos bons e ruins. Quem entra em um relacionamento apenas pelo que pode extrair dele, nunca terá um relacionamento de verdade. A sociedade moderna destruiu o significado dos relacionamentos. O feminismo extremo ensina que a mulher não precisa de um homem para nada. O machismo extremo ensina que o homem só deve usar as mulheres para prazer e descartar. E hoje à noite se prepare. Eu vou lhe usar. Ambos os extremos distorcem o verdadeiro propósito dos relacionamentos e criam uma guerra entre os sexos. Tratar as pessoas como objetos destrói os relacionamentos. Quando você enxerga uma mulher como um pedaço de carne e os homens como inimigos, a única coisa que você consegue é solidão e frustração. Esse pensamento só gera relacionamentos superficiais, infelizes e sem sentido. O casamento não é um contrato comercial, como as redes sociais fazem parecer. O casamento é um ato de entrega mútua. Para um relacionamento sólido, ambos devem estar dispostos a, entre aspas, morrer para si mesmos e se doar ao outro. O amor verdadeiro exige sacrifício e compromisso. Um relacionamento duradouro não é sobre paixão em momentos bons, é sobre construir algo junto, aceitando as dificuldades do caminho. Sem caráter e responsabilidade não há relacionamento que dure. Beleza, dinheiro e status não constroem uma relação duradoura. O que sustenta um relacionamento ao longo dos anos é o caráter e a responsabilidade de ambos. As redes sociais tentam destruir a ideia do amor verdadeiro, mas ele ainda existe. Particularmente na vida real, eu conheço exemplos reais de amor verdadeiro. A traição deixou de ser um erro para virar sinal de status. A gente vive na era da ironia, nada mais é levado a sério. Tudo é motivo de piada, tudo é um meme. E quando tudo vira piada, as coisas mais absurdas começam a ser normalizadas sem que a gente perceba. Quer um exemplo? O caso do Chico Moedas.
O cara traiu, virou meme, virou estampa de camiseta e no final das contas saiu ainda mais popular e relevante do que antes. Se fosse em outra época, a traição seria vista como um erro, algo vergonhoso. Hoje, virou um tópico engraçado para gerar engajamento. E antes que alguém diga, mas isso é um meme, ninguém leva isso a sério. E é aí que mora o perigo. Memes são extremamente poderosos. Eles criam cultura, eles ensinam valores e o mais importante, eles fazem isso de um jeito que passa despercebido. Se um influenciador disser abertamente traição é normal, muita gente vai criticar. Mas se ele fizer uma piada ou um meme sobre isso, alegando ser um aquariano nato, todo mundo compartilha e dá risada. Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Quanto mais as pessoas riem, mais essa ideia se torna aceitável. A repetição faz com que algo absurdo vire cotidiano. Antes a traição era vista como um erro, agora é só mais um acontecimento engraçado da semana. Ser aquariano nato está na moda. O próximo traidor vai ter menos peso sobre ele, e o próximo menos ainda. Até que chega um ponto em que ninguém mais se importa. Quando ninguém mais se importa, os valores que sustentam relacionamentos, lealdade e respeito começam a desaparecer. Memes podem ser só piadas inofensivas, mas nem sempre são. Eles são uma das maiores ferramentas de manipulação da mentalidade coletiva, porque eles pegam algo sério, retiram o peso moral, colocam um tom de brincadeira e espalham para milhões de pessoas. E quando você vê esses valores sendo empurrados o tempo todo, em todas as músicas, em todos os vídeos, em todas as influências digitais, o que acontece com a mentalidade das pessoas? Elas passam a acreditar que aquilo não é mais um problema. Uma vez que a sociedade aceita algo como normal, ninguém mais luta contra isso. Ninguém mais vê problema na traição. Ninguém mais se importa com lealdade. Ninguém mais enxerga compromisso como algo sério. E tudo isso começou com um meme. Se você acha que memes são apenas memes, olha a história. Grandes mudanças culturais começaram através do humor. O que antes era tabu virou piada. O que antes era piada se tornou aceito. Isso aconteceu com valores morais, com ideologias políticas, com conceitos sobre família, lealdade, compromisso e respeito. O meme é a forma mais eficiente de programar a mentalidade coletiva sem resistência. Porque ninguém resiste a uma piada. Ninguém quer ser o chato que leva tudo a sério. Mas enquanto a gente ri, o mundo ao nosso redor está sendo moldado de forma que a gente nem percebe. Você realmente acha que tudo isso é só brincadeira? Ou será que existe algo muito maior por trás da forma como o humor está sendo usado para reprogramar o que a gente acredita? Porque se valores como lealdade, compromisso e respeito viraram piada, o que sobra no final? As redes sociais não apenas normalizaram a traição, elas tornaram isso um estilo de vida. Porque hoje quem trai mais, quem tem mais opções, quem dá perdido no parceiro é que se sente no controle. Isso gerou um efeito muito perigoso. As mulheres passaram a enxergar a traição como um sinal de empoderamento. Quantas influenciadoras você já viu postando algo como "se ele não te valoriza, trai e parte para outro"? A traição virou um mecanismo de vingança, um jeito de provar que a mulher é desejada. Os homens passaram a enxergar a traição como um símbolo de status. Quem pega mais, quem tem um harém, quem nunca se apega é visto como alguém bem-sucedido. O homem fiel virou motivo de piada, como se ele fosse fraco por se comprometer. Relacionamentos se tornaram descartáveis. Antes, o amor exigia esforço, paciência e sacrifício. Hoje, qualquer problema no relacionamento é um motivo para pular fora e buscar algo melhor no Instagram. Esse é o efeito das redes sociais no inconsciente coletivo. Se antes a traição era vista como uma fraqueza de caráter, hoje ela é vendida como uma escolha inteligente. Lembra da hipergamia? O que acontece quando uma pessoa sente que sempre pode conseguir algo melhor? Ela nunca se compromete. E esse é o problema do Instagram. Ele criou a ilusão de que ninguém precisa se contentar com nada. Se o relacionamento tem um problema, abre o Instagram. Se a rotina ficou chata, manda DM para uma pessoa nova. Se a vontade de aventura bateu, posta um story e espera as opções chegarem. Isso acontece porque o Instagram virou um catálogo infinito de possibilidades. E sabe o que é pior? Ninguém consegue competir com a ilusão. Por mais que seu parceiro seja incrível, por mais que o relacionamento seja sólido, sempre vai parecer que existe algo mais interessante por aí. As pessoas trocam o real pelo digital. Casamentos desfeitos por conversas no direct, relacionamentos terminando porque alguém achou que merecia mais, famílias destruídas porque a grama do vizinho sempre parece mais verde. E aí entra o maior problema de todos. A traição não destrói apenas relacionamentos, ela destrói famílias inteiras. Se antes as redes sociais já estavam distorcendo o conceito de felicidade e sucesso, agora elas também estão redefinindo o que significa construir uma vida ao lado de alguém. E os dados não mentem. O número de divórcios disparou desde a popularização das redes sociais. Casamentos duram menos porque qualquer crise vira motivo para pular fora.
Filhos crescem sem referência a familiares sólidas, porque os pais vivem dentro da ilusão digital. O Instagram transformou a sociedade num ciclo infinito de desejo e insatisfação. Isso vai muito além dos relacionamentos. Se tem uma coisa que o Instagram vende melhor do que qualquer outra rede social, é a sensação de que você nunca tem o suficiente. E isso vale pra tudo. Você nunca tem dinheiro bastante, sempre tem alguém no feed que tá ostentando mais. Você nunca é bonito o suficiente, sempre tem um filtro novo que te faz parecer melhor. Seu corpo nunca é bom o bastante, sempre tem alguém mais sarado na timeline. Seu parceiro nunca é a melhor opção, sempre tem alguém mais interessante te seguindo. Esse é o negócio das redes sociais, te manter insatisfeito. Porque uma pessoa insatisfeita compra mais, consome mais e busca mais validação externa. E adivinha quem lucra com isso? As próprias plataformas, os influenciadores que vendem essa ilusão e os empresários que sabem exatamente como explorar sua insatisfação. Então, como quebrar esse ciclo? Talvez seja óbvio, mas quantas vezes você já se fudeu por ignorar o óbvio? Entre os conselhos mais óbvios que eu posso te dar é: saia da bolha. O Instagram, o TikTok e o Twitter não são a vida real. Questione as narrativas que tentam te vender. Quem lucra com o que você acredita? Construa sua realidade offline. Relacionamentos reais, experiências reais, conquistas reais. Pare de buscar validação externa. A opinião dos outros não muda nada na tua vida. Entenda que a felicidade não vem de mais opções. Ela vem de saber valorizar o que realmente importa. Você pode ser feliz com o que você já tem, mas isso não significa que você precisa se contentar com isso. Se existe um antídoto poderoso contra esse ciclo de comparação, busca por validação e desejo insaciável que as redes sociais alimentam, esse antídoto é a gratidão. E antes que você pense que isso é papo de coach motivacional ou frase genérica de Instagram, segura aí que eu vou te contar algo que eu vi com meus próprios olhos, que reafirmou uma visão que eu já tinha. Certa manhã eu presenciei uma cena que me fez parar e questionar tudo. Vi uma senhora com dificuldade de se locomover, precisando da ajuda de outra pessoa para andar. Ela estava indo fazer uma sessão de quimioterapia. Pensa nisso, ela tinha um problema de saúde grave, estava debilitada fisicamente e dependia de alguém para ajudá-la a chegar no hospital. E ainda assim ela estava animada. Ela agradecia pelo dia dela, agradecia por estar viva. Ela, nessas condições, provavelmente é mais feliz do que a maioria que está vendo esse vídeo. E naquele momento eu pensei, como que essa senhora, enfrentando tudo isso, consegue ser grata pela vida, enquanto tanta gente saudável passa o dia reclamando porque não tem o celular do ano ou um carro importado. A real é que sempre teremos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas a grande questão é, você percebe isso? Porque hoje, com a quantidade absurda de informação que consumimos, parece que tudo o que temos é pouco. Você pode ter um salário decente, um relacionamento saudável, amigos de verdade, mas se abrir o Instagram e ver alguém dirigindo um carro de R$1 milhão, parece que sua vida não vale nada. Isso acontece porque seu foco está no que falta e não no que já existe. E aqui entra um conceito poderoso que eu li no livro sobre as riquezas do rei Salomão. Quem é grato não pode ser infeliz. O rei Salomão não passou esse ensinamento usando exatamente essas palavras, mas o princípio por trás dessa frase é real. Quando você aprende a ser grato pelo que já tem, você automaticamente se blinda contra essa insatisfação fabricada que as redes sociais tentam implantar em você. Mas além de trabalhar a gratidão no dia a dia, tem outra coisa que fez uma diferença absurda pra mim. Educar o algoritmo. O que você consome define o que o algoritmo te entrega. O que o algoritmo te entrega é o que você consome. Você é o que você consome. Se você come comida gordurosa, não tem outro caminho, você vai ser gordo. Se você come comidas saudáveis e faz uma dieta balanceada, você vai ter saúde. Se você passa o dia consumindo conteúdo que te faz sentir inferior, que te causa ansiedade ou que te mantém preso numa bolha de desejo infinito, o algoritmo vai te dar mais e mais disso. Mas aqui tá a boa notícia, você pode treinar o algoritmo para te mostrar o que realmente agrega na sua vida. E como eu fiz isso e você pode fazer também. Silencie postagens e stories de pessoas que não te agregam em nada. Sabe aquela pessoa que você segue por educação, mas que só posta coisas que te deixam frustrado, ansioso ou irritado? Ou até mesmo só posta porcaria, conteúdo fútil? Silencie os stories. Silencia as postagens. Você não precisa ver o conteúdo dela. Reduza conteúdos que te fazem perder tempo e foco. Eu gosto muito de futebol, mas percebi que perdia tempo demais acompanhando isso. Então o que eu fiz? Pedi pro algoritmo parar de me sugerir esse tipo de conteúdo. E adivinha? Minha vida melhorou muito, consegui otimizar meu tempo e utilizar para coisas que realmente importam. Elimine conteúdos que apelam para o instinto mais primitivo. O Instagram e o TikTok sabem que sexo vende. Então, se você não for intencional, vai estar sendo bombardeado por pornografia disfarçada o tempo todo. Silencie esse tipo de conteúdo, não curta, não interaja, não engaje de forma alguma.
Se você não tomar o controle do que consome, o algoritmo vai tomar essa decisão por você. E ele nunca vai escolher o que é melhor para tua mente, ele vai escolher o que te prende por mais tempo na tela. Eu recomendo que você siga os perfis de criadores de conteúdo como Rafael Grata, Eslin Delanogari e Pedro Calabres. Eles foram uma grande inspiração para esse vídeo. Eles te oferecem soluções comprovadas pela ciência que te ajudam a lidar com esses problemas potencializados pelas redes sociais. Se você quer sair desse jogo, precisa mudar a forma como sua mente enxerga as coisas. Porque no fim do dia, não é o Instagram que está te destruindo. É o que você escolhe consumir, é o que você permite que entre na sua mente, é o que você decide acreditar que é importante. A gratidão não é só um conceito bonito, ela é uma arma mental que impede que você fique nessa busca sem fim por algo que no fundo nunca vai te satisfazer. No final das contas, o Instagram não destruiu apenas os relacionamentos, ele destruiu a percepção de felicidade, o valor do compromisso, a importância da família e a capacidade das pessoas de viverem satisfeitas com o que têm. Se você não tomar cuidado, vai passar a vida inteira correndo atrás de uma ilusão. E o pior, essa ilusão nunca se torna real. Então fica a reflexão, você quer continuar sendo manipulado por um algoritmo ou quer retomar o controle da sua vida? A escolha é tua. Se inscreve nesse canal e deixa um comentário para que eu saiba que esse conteúdo realmente impactou a sua vida.